Aí você chega ali na hora de tirar 10, porra, na última pergunta, conta essa história com essa história. Tem que dar um pouquinho de contexto pro pessoal, senão eles vão... Pessoal, só lembra, tem um quadro Quem Quer Ser o Milionário, que começou no Caldeirão do Huck e agora tá no Domingão com o Luciano Huck. E, continua o programa? Ano passado, a primeira pessoa que ganhou 1 milhão... Teve o primeiro prêmio de 1 milhão foi dado e ele disse que quando desse o prêmio... pararia. Foram 8 temporadas, né? A minha foi a 6ª temporada, foi o último episódio da 6ª temporada, o último episódio, o último programa, o último jogo. São 15 perguntas, né? E você vai dos R$500 até R$1 milhão. E eu ganhei nesse dia R$500 mil. É importante o pessoal saber o que você tá falando. Você perdeu 1 milhão, tá? Mas eu ganhei 500 mil, tá bom? e eu não... A última pergunta, a pergunta do milhão, era... Eu não tinha mais ajudas, né? Você tem 3 ajudas, ajuda do público, corta 50% ou liga para alguém. Eu já tinha usado as 3 ajudas, tinha chegado aos 500 mil, era a primeira vez que um brasileiro tinha chegado aos 500 mil, então ele ainda não havia feito a pergunta do milhão. E... Tem tudo no YouTube, tá, pessoal? Se vocês quiserem ver. E se eu errasse... eu perdia 450 mil, de outro modo. Eu ganharia 50 mil reais. Então, quando eu vi a pergunta, eu falei, não sei. Até poderia chutar, mas chutar era um preço muito alto. Se eu chutasse, certo, de 500 mil eu iria para 1 milhão, era o dobro, ou quase nada. Porque eu ficava com 50 mil. Aí na hora eu falei, não, já tá bom, 500 mil. Uma tarde de trabalho, foi gravado à tarde, era um programa gravado. Uma tarde de trabalho, 500 mil reais... Não posso reclamar da vida. Mas as 15 perguntas foram numa tarde? Todas foram numa tarde. Foi gravado. Foi em dezembro de 2021, então era período de pandemia, não tinha gente, tinha só as pessoas que estavam trabalhando no estúdio, não tinha plateia, a plateia ficava online. E eu achei que você ia me fazer a pergunta que todo mundo me faz, que é, qual foi a pergunta do milhão? Você não pensou nisso, não? É que você deve ter visto, né? Eu ia perguntar outra coisa. Fala. A pergunta do milhão, pô, na hora que você tá, cara... As nossas conexões neurais, cara, ela trabalha independente de nós, né? A gente prepara, né? Igual um músculo para qualquer atividade física, você prepara aquele troço, mas como ele vai reagir, você não sabe. Então, essa pergunta do milhão, ela na hora você poderia estar sabendo qual era a resposta, inseguro qual era a resposta, e não sabendo qual era a resposta. Agora, a minha pergunta é, diferente dessa, depois, tu chegou em casa e fala, puta, essa resposta eu sabia, velho, não? Tem uma, não a do milhão. A do milhão eu realmente não sabia, e se eu fosse chutar, eu chutaria errado. Mas tem uma que é uma pergunta, eu acho que o Brasil inteiro sabia. Minha mãe falou comigo, ela falou, pô, filho, eu não sabia quase nada do que você falou, mas a que você pediu ajuda, você sabia que era o que fazia... Eu nunca assisti novela, tá, pessoal? Eu, sei lá, devia ficar lendo livro em vez de assistir novela. E caiu uma pergunta de novela, que era o que fazia o Tonho da Lua, da novela Mulheres de Areia. E eu não sabia, eu tinha até as opções, tinha uma que era bem óbvia. Eu falei, cara, eu não acredito. E a resposta pediu ajuda. Escultura de areia, tava lá claro. Só que na hora eu falei, cara, nunca vi novela, eu não sei, pode ser pegadinha, fiquei nervoso e valia 10 mil reais, ainda tava muito no início, e eu achei melhor pedir ajuda. Só que quando eu gastei essa ajuda, eu automaticamente, né? Automaticamente não, mas eu construí um caminho em que cheguei no milhão sem ajuda nenhuma. E chegar na pergunta do milhão sem ajuda é muito arriscado, né? Então eu olhei e falei, puta, não custava nada eu ter chutado. É óbvio que eu sabia, eu olhei e tal, mas achei melhor não correr o risco. E eu falava, todo mundo pergunta, você estava muito nervoso na pergunta do milhão? Eu falei, não. Tava nervoso no início, porque as perguntas iniciais são muito fáceis, são quase estúpidas. E eu falei, cara, se eu errar... meu nome vai pra lama. Eu vou falar, cara, quem é esse idiota? Isso era o maior risco, eu falava pra Bruna, minha esposa, eu falava assim, cara, se eu errar uma das primeiras, eu vou simular um AVC. Eu vou cair assim, e as pessoas vão ficar com pena e não vão me... Eu tinha muito medo de virar meme. E, graças a Deus, eu passei dessa fase. Mas, pô, você andou... mostrou ali que, assim... Você é formado em Direito, é um professor de português e redação, conforme você anotou aqui pra gente. Sempre fui super nerd, sempre estudei pra caramba. Então, você tem um cabedal de conhecimento que é, assim, de invejar, né, cara? Claro que tem um fator sorte, porque as perguntas são randômicas, você nunca sabe o que vai aparecer, mas caiu desde
qual foi o primeiro país que ganhou, qual foi o primeiro campeão da Copa do Mundo, e eu pequenininho, gostando de futebol, sou rubro-negro, como já foi dito e tal, eu tinha decoradas todas as finais de Copa do Mundo, quem tinha ganhado, quem tinha sido vice, então até hoje eu lembro, quem foi? Você lembra quem foi? Não, já é de ferrar nessa aí. Essa aí eu não lembro mais. 1930, acho que é Uruguai? Pô, gabarito, grande, a primeira Copa do Mundo foi 30, foi em 1930 no Uruguai, o Uruguai foi campeão, e a final foi contra a Argentina, e foi 4-2 Uruguai. Só falta agora tu dizer quem fez os gols. Não, aí eu não sei. Eu sei na Copa de 50, que é a nossa maior tragédia, né? O Maracanã, 2-1 Uruguai, né? Didia. Isso, todo mundo no Maraca. Todo mundo fala, porque isso foi... obviamente eu não era nascido, mas já ouvi muitas histórias sobre isso.